Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. É isso. É apenas isso. Somos criticados porque respeitamos símbolos religiosos. Somos criticados porque defendemos criança da erotização. Somos criticados porque queremos unir a nação. E eu gostaria de começar mandando um recado para uma autoridade religiosa que hoje, talvez sabendo que nós estamos aqui, acabou de dizer aí num certo lugar, numa certa missa, para que o Brasil tenha cuidado com o dragão do conservadorismo. Eles realmente devem estar muito preocupados com nós, porque somos terrivelmente cristãos. E essa liderança ainda disse que a direita é violenta. Somos violentos porque queremos uma nação de paz? Confesso que a cada dia eu me assusto da forma como eles estão nos vendo. Mas eles estão incomodados, sabe por quê? Porque o Brasil já mudou. Os números já estão aí dizendo que o conservadorismo vai dar certo nessa nação. Os números já estão dizendo de que nós já estamos mudando essa nação. Quando a gente abre o jornal e a gente vê 23% a menos de homicídio nos 6 primeiros anos, nos 7 primeiros meses do ano, os especialistas do mundo inteiro estão olhando para cá. Os estudiosos estão batendo cabeça, eles não estão conseguindo explicar como é que em 7 meses nós já diminuímos a violência no Brasil. Eles estão malucos. E eu vou dizer uma coisa para eles, a única resposta é: o povo de bem dessa nação se levantou e o povo de bem dessa nação está governando essa nação. Simples assim. É isso. É só isso. Nós estamos incomodando. E eles não nos aceitam no poder. Temos sido atacados e eu gostaria agora de falar um pouco de mim, como fui atacada porque fui escolhida ministra. E quando fui escolhida foi uma surpresa para mim. E eu hesitei, pedi 7 dias para pensar e não queria aceitar, não queria. Mas aí eu vi alguns elementos que vieram para o nosso movimento. Vocês sabem que veio muita gente conosco e que não pensava como a gente pensa. Muita gente que veio de uma forma um tanto oportunista ficar do nosso lado. E eu vi alguma dessas pessoas levantando o dedo dizendo: se ela não quiser, eu quero. Aí eu disse: não, quem vai para lá sou eu. Aceitei, eu vim. Estou ministra. E o nosso presidente constrói e entrega para essa nação o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Um presidente machista entrega para o Brasil o Ministério da Mulher. Vocês conseguem entender a loucura que está na cabeça desse povo? Não estão entendendo nada. Estão entendendo nada. Eles não estão entendendo que o que nós queremos é restauração de nação. O que nós estamos querendo é a unificação desta nação. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão entendendo que quando o presidente construiu esse ministério, ele trouxe para o ministério a Secretaria de Criança, da Juventude, da Mulher, da Família, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, e começaram a dizer assim: tudo isso é direitos humanos? E o presidente, da forma inteligente que ele construiu o ministério, gente, ele mandou um recado para o Brasil, ele fez uma releitura com o Brasil do que é de fato direitos humanos. Cuidar de criança é direitos humanos. Cuidar de idosos é direitos humanos. Acesso à educação é direitos humanos. O presidente começou a dialogar com o Brasil e, para tristeza da esquerda, nunca se falou tanto em direitos humanos no Brasil como nos dias de hoje. Nunca se defendeu tantos direitos humanos no Brasil como hoje. E eles não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Achavam que quando a ministra maluca, radical, pastora, homofóbica, fascista, assumisse o ministério, nós íamos sair na rua numa grande cruzada contra gays. O que meu presidente falou? Tem um departamento de gay no seu ministério, deixa lá e vamos mostrar para o Brasil como é que se cuida de gay nesta nação. Respeitando eles, mas sem fazer a promoção, protegendo sem fazer promoção. Estamos fazendo isso, estamos protegendo
todos nessa nação. Estamos enfrentando a violência contra todos, contra a mulher, contra a criança, contra a gay, contra a índio, contra a quilombola. Estamos protegendo todos. Eles não estão entendendo. Achava que no segundo dia de governo nós estaríamos na rua batendo em negros, matando homossexuais, estaríamos na rua pedindo o fim de todas as leis de proteção à mulher. E o que acontece? O presidente machista, só esse ano, já sancionou 6 leis de proteção à mulher. Chora a esquerda. Chora! E é isso. É isso. Eles estão começando a ver resultados e estão incomodados porque apostaram no fracasso dessa nação, apostaram no fracasso, apostaram na violação de direitos, e temos um presidente dizendo: nenhum direito será violado e ninguém ficará para trás. E ninguém está ficando para trás neste governo. Simples assim. Aí vocês falam assim: e aí, ministra? Conseguimos? Já chegamos onde queríamos? Acabou? Não. E eu vou pedir permissão, o tema que foi dado para mim aqui era para falar sobre o meu ministério. Eu não vou falar, vocês vão lá no site, vocês vão ver tudo que nós estamos fazendo. Não vou falar, eu não posso perder a oportunidade. Eu estou no evento que eu mais esperei nos últimos 20 anos. Eu estou no mais espetacular evento dos últimos anos. Eu estou no evento que eu tenho certeza que a partir deste evento é um divisor de águas no Brasil, é um divisor de águas para o movimento conservador, e eu não posso perder essa minha oportunidade de conversar com o segmento, de conversar com os conservadores. Estamos no poder. E eles precisam aceitar isso, porque aceitar dói menos. E, gente, é o processo da democracia, é a alternância de poder. Eles não aceitam que o que aconteceu no Brasil foi democracia, a alternância do poder. Eles estavam no poder, agora somos nós. Nos deixem trabalhar, por favor. É só isso que a gente quer. Se a gente não der certo, tire a gente daqui 4 anos, mas vou mandar um recado: isso aqui vai dar tão certo, que vamos ficar 4, 8, 12, 20, porque o Brasil está vendo o que é cuidar de nação. Ok. Agora é o seguinte: nós não podemos subestimar o outro lado. Eu quero, infelizmente, dizer a vocês que eles estão ativos, organizados, e eles estão querendo usurpar o poder novamente. Portanto, eu quero falar com vocês que nós precisamos ter alguns cuidados e nós precisamos começar, a partir de agora, nos organizar de uma forma mais profissional, de uma forma mais madura. Me permita falar sobre isso. E eu sei exatamente o que estou falando, eu sei como eles lidam, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora algumas das situações que eu enfrentei quando eu estava nos bastidores do poder. Eu e o presidente Bolsonaro, nós nos conhecemos lá do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro não me escolheu porque soube que tinha uma pastora linda, maravilhosa. Não. A nossa militância vem lá de trás juntos. Nós fizemos muita coisa juntos. E por conhecer exatamente como o outro lado trabalha, eu preciso dizer para o nosso movimento o seguinte: nós não podemos subestimar o cão. Nós não podemos subestimar o mal. Nós precisamos estar cada vez mais em alerta e preparados. Eu vou dar um exemplo para vocês de como eles trabalham. Diferentemente de nós, eles jogam sujo, jogam pesado. Diferentemente de nós, que temos como motivação a fraternidade, a paz, a prosperidade, famílias seguras, eles têm outras motivações. Uma delas é encher o bolso de dinheiro. E eles estão prontos, e eles jogam pesado, eles usam de estratégia. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês. Eu estou vendo um monte de jovem aqui muito feliz. A nossa luta não acabou, nós estamos apenas começando.
passando. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de estarmos vigilantes e começar a nos organizar para agir daqui para frente. O movimento conservador hoje começa uma nova etapa na sua história. Este evento aqui, eu acho que ele vem para nos dar norte, nos dar diretrizes, e temos que sair daqui com estratégias muito bem preparadas, elaboradas. Uma delas, que a gente tem que começar a pensar hoje, imediatamente, nós vamos ter que ocupar as prefeituras e as câmaras de vereadores, nós vamos ter que nos organizar para a eleição municipal, nós vamos ter que fazer o maior número possível de vereadores, de vereadoras e de prefeitos. Essa é uma das estratégias que temos que sair daqui hoje, já trabalhando nela. Por que sua preocupação, ministra? Porque eles jogam, eles sabem jogar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pode aqui abrir o meu slide, quem estava me ajudando, por favor? Veja só, um exemplo. Em 2008, estava no Congresso Nacional um projeto de lei enviado pelo Executivo para se criar no Brasil o Ministério da Pesca. Pode passar. O projeto de lei era esse, 3960 de 2008. Volta, por favor, volta o slide. Por que eu quero falar sobre isso? Por anos, gente, nós tivemos um exército de conservadores que trabalhou de forma anônima no Congresso Nacional. E eu preciso fazer uma homenagem a este exército. Meninos e meninas anônimas. E eu estava lá com esse exército no passado. Muita coisa foi evitada no Congresso Nacional e no Brasil de hoje, porque esse exército estava trabalhando muito. Deixa eu mostrar só esse exemplo para vocês, desse exército conservador, que trabalhou tanto nos bastidores. E muitos deles estão sentados aqui hoje, muitos deles foram meus parceiros. O Executivo manda esse projeto de lei, que era para criar no Brasil o Ministério da Pesca. Esse projeto era unanimidade. Unanimidade. Todo mundo concordava, todos os partidos, todos os líderes. Um sábado de manhã, eu estava dando uma palestra numa igreja, chegou um consultor da Câmara e disse assim: Damares, por que vocês, do Exército, não estão acompanhando o projeto de lei do Ministério da Pesca? Eu disse, porque somos a favor. O nosso setor pesqueiro no Brasil é muito grande, nós precisamos ter um ministério para fomentar mais a pesca, não temos nada contra. E esse consultor disse, leia a emenda 34 do projeto de lei. Eu fui atrás da emenda 34, no sábado à tarde. Quando eu abri a emenda 34 de uma parlamentar, eu vou evitar dizer nomes, para não dizer que a gente está aqui criticando pessoas. A emenda 34 dessa deputada do PT, o projeto era para criar o Ministério da Pesca. Veja o que dizia a emenda dela. Cria-se no Brasil Conselho Nacional da Promoção da Cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis. O que tem a ver pesca com gay? O que tem a ver peixe com gay? Isso daqui é o que nós chamávamos no passado de jabuti. Por que essa emenda foi apresentada àquele projeto de lei? Porque o projeto, ele seria aprovado imediatamente, ninguém ia questionar suas emendas. Então, vocês sabem como que era uma votação, como que é uma votação? O presidente da comissão diz quem é a favor do projeto fica como está, os que são contra se manifestem. Ninguém ia se manifestar, seria aprovado o projeto e suas emendas. Era um sábado à tarde e o projeto seria votado numa terça. Vocês conseguem imaginar o que esse exército dos bastidores teve que fazer? Procurar um deputado que estivesse em Brasília sábado à tarde, convencer esse deputado a entrar na comissão especial. Esse deputado convenceu o presidente da Câmara a fazê-lo entrar na comissão. Só tínhamos a segunda-feira para publicar no Diário Oficial a entrada dele na comissão. Vocês não têm ideia como a gente trabalhava nos bastidores naquela época. Nós não tínhamos um movimento tão grande como esse. Nós muitas vezes fomos vozes solitárias. E eu vou dizer, e muitas vezes só podemos contar com um parlamentar que, por obra e graça de Deus, é presidente da República hoje. Na terça-feira, eu quero dizer para vocês que na terça-feira conseguimos aprovar no diário da Câmara, esse parlamentar que nós conseguimos no sábado entrou, e na terça-feira o plenário estava lotado para voltar ao projeto de lei da pesca. A comissão estava lotada de pescador, não, de gay. Eu quero que vocês imaginem a hora que começou a votação. Aquele deputado, que eu não vou dizer o nome, que entrou na comissão, eu quero que vocês imaginem a cara do deputado quando ele entrou no plenário. Ele era pastor. Na hora que ele entrou, de cabeça erguida. E euzinha atrás.
Na hora que o movimento viu que a gente entrou, foi assim, visível. Vixe, descobriram. Na hora que o presidente disse, os deputados que estão a favor do projeto, fiquem como estão, era a votação final, os que estão contra, se manifestem, o nosso deputadozinho do bem levantou o dedo. Aí o deputado disse, mas deputado, o presidente, o senhor está entrando hoje, quer interromper a votação, o presidente Lula tem pressa, esse ministério tem que ser aprovado hoje. Ele, sou contra. Mas o senhor é contra o quê? Sou contra a emenda 34. Quando pegaram para ler, nenhum parlamentar tinha lido a emenda 34. Esse é um dos exemplos da forma como eles usavam o Congresso Nacional e da forma como eles são inteligentes e articulados. E nós vamos precisar ser inteligentes e articulados. Nós vamos precisar, a partir de agora, trabalhar de uma forma inteligente e com muitas estratégias muito bem preparadas e elaboradas. Pode passar o outro exemplo aqui, vou mostrar aqui para vocês. A violência silenciosa, o aborto. Vocês sabem por quantos anos eles tentaram aprovar o aborto no Brasil e as armas que eles usaram para aprovar o aborto no Brasil? Pode passar. O projeto de lei mais antigo que eles tramitaram lá no Congresso Nacional foi o 1135/91, de um deputado aqui de São Paulo. Esse projeto tramitou por 20 anos. Por 20 anos tentaram aprovar o aborto no Brasil, inclusive tinha uma emenda que poderia liberar o aborto até 9 meses no Brasil, de gestação. No ano de 2006, nós ganhamos por um voto na Comissão de Seguridade Social e Família. Foi em 2006 que a bancada evangélica e a bancada católica resolvem parar de brigar, se unem e formam a Frente da Família. A partir daí, as coisas começam a mudar no Congresso Nacional. Em 2008, o projeto vai para a pauta. E só tinha 37 deputados na hora da votação no plenário. 2006, a gente ganha por um voto. 2008, 37 deputados presentes. Na hora da votação, 4 deputados do PT vão para fora. E que abre o painel, a gente ganhou de 33-0. Por que eu estou falando isso? Foi quando a bancada evangélica e a bancada católica se unem para fazer o enfrentamento e começaram a usar de estratégia. Que estratégia, ministra? Vou dizer aqui uma para vocês. Teve um dia que ia ter um requerimento de votação do projeto e a gente precisava ter menos 5 deputados no plenário. Sabe o que o Exército Silencioso fez? Nós convencemos os chefes de gabinete desses 5 deputados. Ninguém está gravando, não, né? A Marinha, de vez em quando, convida os deputados para irem na Antártica, conhecer a Antártida. E a gente convenceu 5 chefes de gabinete que os 5 deputados deles tinham que ir para a Antártida, porque é um privilégio conhecer a Antártida. Poucos seres humanos no mundo vão conhecer a Antártida. Os chefes de gabinetes acreditaram nisso e convenceram os 5 deputados da comissão a ir para uma verdadeira fria. Por que eu estou falando isso? Agora eu posso falar, agora eu posso. Já passou o projeto. Nós trabalhávamos, esse exército silencioso, que criou todo esse movimento no Brasil, trabalhou de uma forma muito estratégica, lá nos bastidores, em silêncio. No dia da votação, em 2008, do 1135, nós sabíamos quem eram os deputados evangélicos e os deputados católicos, e nós fizemos a seguinte estratégia. Nós colocamos a TV Canção Nova na porta da frente e a TV Gênesis na porta de trás do plenário. Quando um deputado... Está aqui Rosana Justino, que acompanhou isso, eu estou vendo ela aqui. Quando um deputado católico levantava para fugir da votação, a TV Canção Nova ligava as câmeras e entrevistava ele. O senhor vai sair do plenário? O senhor está falando ao vivo para os católicos? Ele, não, vou no banheiro e já volto. Foi assim que a gente venceu. Nós usamos de estratégia. E aí, qual é o meu recado agora como ministra conservadora? Nós vamos precisar usar estratégias para o bem. Porque eles estão usando as estratégias dele para voltar ao poder, gente. Nós precisamos sair daqui deste evento, meu Deus, de que forma? Com direcionamentos, com comandos. Nós vamos ter que sair daqui deste evento com norte. Porque se a gente não se organizar, eles vão voltar. E eles jogam de todas as formas. Pode passar aqui, olha só. Ninguém filma o nome dela. Mas eles queriam aprovar o aborto no Brasil, dizendo que milhões de mulheres no Brasil morrem por ano por causa do aborto. Dá uma olhadinha no post dessa parlamentar.
Ela colocou lá que morre mais de 1 milhão de mulheres no Brasil por ano por causa do aborto. Eles usam números, manipulam estatística, eles manipulam informações para chegarem aonde eles querem. Eles jogam sujo. Eu preciso dizer para vocês que eles não estão mortos, eles estão vivos e se articulando. E o movimento conservador vai precisar se organizar para fazer esse enfrentamento. Aí, quando o exército foi para cima dizer para ela, mostre aonde estão 1 milhão de túmulos por ano no Brasil de mulheres que morreram por causa do aborto, mostre 1 milhão de atestado de óbito por ano, aí ela muda o post. É 1 milhão no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Por ano no Brasil, segundo o relatório do DataSUS, naquela época, morria menos de 60 mulheres por ano por causa do aborto. Agora, vocês imaginam como eles manipulavam estatísticas, dados e informações. Foi dessa forma que a gente trabalhou nos bastidores e foi dessa forma que a gente pôde contar com o então deputado Jair Bolsonaro, quando a gente levava as informações para ele. Muitas vezes ele era a voz solitária no Congresso, ele levantava naquela tribuna e gritava e berrava, porque nós, o Exército Conservador, precisávamos de um homem corajoso, de um macho. E a gente encontrava um macho. Pode passar. Pode passar a próxima imagem. Pode passar a próxima imagem. A descriminalização das drogas, outra pauta de valores, que nós não somos a favor, que o movimento conservador não é a favor. Eles lutaram anos para liberar as drogas no Congresso Nacional. Anos. Tiveram ali a resistência do deputado Jair Bolsonaro. Eram tantas propostas, por exemplo, em um ano nós tínhamos, a próxima imagem, por favor, em um ano nós tínhamos no Congresso Nacional 2 propostas no Senado para liberar a maconha, 2 tramitando no Senado, pode passar, e 2 tramitando na Câmara. Eu não vou dizer o autor desse projeto de lei aqui, o 7270 de 2014, porque ele não me ama. Mas eu quero lembrar vocês que 2014 foi ano de eleição, projeto eleitoreiro. Olha o que diz esse projeto, pode passar. No artigo 7º do projeto de lei dele, dizia o seguinte, que cada pessoa poderia plantar 12 pezinhos de maconha em casa, 6 maduros e 6 verdes. Aí todo mundo achava que ele queria só liberar maconha, paz e amor, beleza. Não. Não leram o artigo, pode passar, 21 do projeto de lei dele. Olha o que estava escrito no artigo 21. Conceda-se anistia a todos que estão presos porque venderam maconha antes da sanção desta lei. Ele queria aprovar a lei para liberar maconha, mas pediu o efeito retroativo, a retroatividade da lei para beneficiar o réu. Libera a maconha e solta os traficantes. Era isso que a esquerda queria em 2014. Aí, o exército do silêncio começa a articular e começa a falar para alguns parlamentares corajosos, e a gente denunciou. Esse projeto não foi aprovado. Ele ficou tão triste que foi embora do Brasil. Passa! Passa! Pode passar. Eu não falei o nome dele. Gente, vejam só. O que nós encontrávamos no Congresso Nacional e que a gente tinha que trabalhar de uma forma organizada. Os jabutis e as estratégias deles, usando o regimento interno, usando o Congresso Nacional, usando verba pública para alcançar objetivos escusos. E nós que somos violentos? Nós que enganamos? Nós que mentimos? Nós que estamos violando direitos? Estou acabando, gente. Deus, pare esse relógio. Bom... 2009, volta um slide, por favor. Volta um slide, volta. Mais um, volta mais um. Em 2000, volta, continua. Nós fomos surpreendidos em 2009 com um decreto presidencial, que é o PNDH 3, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que ainda está em vigor. E para que o 3 caia, nós temos que apresentar o 4, e quem está escrevendo o 4 é a ministra radical homofóbica. Nesse PNDH 3, e quem vai assinar o PNDH 4? Meu Deus, é bom demais. O parlamentar que mais criticou o PNDH 3, Jair Messias Bolsonaro. Pode passar. Pode passar. Pode passar. No PNDH 3, estava lá muito claro que era para reconhecer todas as configurações familiares no Brasil. Mas o objetivo final
Se vocês lessem, é que as pessoas não liam na época. Reconhecer e incluir no sistema de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base... Aí eles põem transexuais, vírgula. Se eles tivessem colocado um ponto em transexuais, a gente não tinha gritado tanto naquela época. Mas eles colocam uma vírgula e escrevem com base na desconstrução da heteronormatividade. Então, nós temos um decreto presidencial em vigor ainda que determina a desconstrução da heteronormatividade no Brasil. Esse decreto, ele norteia todas as políticas públicas do Ministério dos ministérios e as novas leis que serão apresentadas. Pode passar. Logo em seguida, nós somos surpreendidos com algumas políticas públicas no Brasil. Uma delas, e aí me chamam de radical, me chamam de chata, uma delas que a gente encontra no Ministério da Cultura e que esse ano ainda teve reflexo, é um projeto chamado de desprincesamento. Eles tinham um projeto com dinheiro público no Ministério da Cultura, com base no PNDH 3, de desprincesamento. O que era isso? Ninguém podia mais chamar menina de princesa no Brasil. Ninguém podia mais falar menina e menino. E quando eu falei que menino veste azul e menina veste rosa, o recado é o seguinte: menino vai ser menino, menina vai ser menina, menina pode ser princesa, menino pode ser príncipe e veste a cor que quiser. É isso. Olha aqui. E o recado, pode sentar, me dá mais 2 minutos. E o recado que eu mandei para eles foi: minha filha é princesa, porque minha filha é filha de rei, e filha de rei é princesa. Gente, o patrulhamento no Brasil era tão grande, que nós temos um caso do Lago Sul de uma mulher que tem uma loja de criança, e agora, em novembro, uma pessoa entrou na loja para comprar uma roupa para criança de 2 anos, a pessoa entrou e disse: eu quero uma roupa para uma criança de 2 anos. Qual é a resposta óbvia que a vendedora dá? A vendedora perguntou: menino ou menina? A compradora começou a gritar dentro da loja que era uma discriminação, que criança é criança, que não tem menino, que não tem menina, e foi uma confusão. Estava desse jeito no Brasil. O governo Bolsonaro veio para dizer o seguinte: chega de confusão no Brasil, deixe menino ser menino, deixe menina ser menina, deixe criança ser criança. É para isso que a gente veio. A gente só quer uma nação de paz, uma nação sem patrulhamento. E o nosso ministério está caminhando nessa direção. E o povo está vendo que é só isso que a gente quer: proteger criança. Pode passar, estou encerrando, pode passar. A próxima imagem, pode passar. Aí, tem um deputado que foi embora, que aí, pensando no PNDH 3, e que eles iam ficar eternamente no poder, apresenta o projeto de lei, pode passar, de mudança de sexo para criança, e é verdade, e vocês leiam. O problema deles é que tinha um exército de conservadores nos bastidores lendo. No parágrafo 1º do artigo 5º, diz aqui claramente que a criança poderia mudar de sexo, mesmo sem o consentimento do pai e da mãe. Leia, está aqui, parágrafo 1º do artigo 5º. E eles ficaram muito incomodados com aquele exército nos bastidores e com aquele parlamentar nos bastidores. E continuem bastante incomodados, porque aquele exército hoje é uma multidão nesta nação. E aquele parlamentar nos bastidores é o presidente da República. Gente, eu só tenho a dizer para vocês o seguinte: a eleição do presidente Bolsonaro, que não tem explicação científica, não tem explicação humana, não tem explicação nenhuma, a não ser divina. A eleição do presidente Bolsonaro veio no Brasil interromper um ciclo de dor e de sofrimento. Ele já interrompeu esse ciclo de dor e sofrimento. Nossas crianças estavam sob ataque. As políticas públicas em defesa da infância eram mentira, não existiam no Brasil. O Disque 100 era uma farsa.
Eu agora herdei no ministério um déficit. Eu herdei uma fatura. Nós não temos unidade socioeducativa no Brasil porque eles não queriam recolher os meninos que cometem atos infracionais por pura ideologia. O menino tem que ficar na rua cometendo crime e colocando a vida dele e de outro em risco. Pura ideologia. Esse governo vai ter que construir 62 unidades. Não temos dinheiro ainda. Mas seremos uma nação rica, seremos uma nação próspera, teremos as unidades socioeducativas para recolher nossos meninos e meninas. Eles esconderam do Brasil e do mundo as violações de direito que eles cometiam. Como assim, ministra? Na palestra mais cedo do Bernardo, ele disse que estão lá em Roma dizendo que o infanticídio indígena não existe. Eles estão lá falando que nós aqui estamos violando o direito dos índios. Nunca se pensou tanto em índio no Brasil como neste governo. Vocês não têm ideia quão generoso é o coração do nosso presidente. Que homem extraordinário está governando essa nação. Sabe quantas vezes eu vi sair lágrima dos olhos do meu presidente quando eu mostro a imagem das crianças indígenas tendo direitos violados dessa nação? Por inúmeras vezes. O meu presidente me chamou um dia e disse o seguinte: ministra Damares, construa esse ministério de tal forma que ninguém no Brasil nunca pense em a gente acabar com o Ministério de Direitos Humanos de novo. Mostre para o Brasil o que é direitos humanos. E nós estamos mostrando para o Brasil o que é direitos humanos. Nós estamos mostrando para o Brasil que o primeiro e o maior de todos os direitos humanos é o direito à vida. E nós estamos protegendo a vida. E nós estamos mostrando para o Brasil, olha só, tem muita gente perguntando o que é essa ministra maluca, porque eu sou maluca. O que essa ministra maluca está fazendo indo atrás dos corruptos? O presidente Bolsonaro tem a convicção que eu tenho. A maior violação de direitos humanos desse país foi a corrupção. E nós vamos combater a corrupção à luz dos direitos humanos. Simples assim. Quando eu falo para vocês que esse governo veio interromper um ciclo de dor e sofrimento, eu vou mostrar apenas uma imagem. Eu poderia falar de todas as dores e sofrimento das crianças no Brasil. Eu vou mostrar apenas uma. Quem estiver grávida, feche os olhos. O começo é muito triste, mas o final é muito feliz. Por favor, abra esse vídeo. Pode passar. Não vai conseguir? Não está rodando? Volta. Volta a sua primeira imagem. Há um ano atrás, quando a gente estava ainda no processo de eleição, na cidade de Canarana, em Mato Grosso do Sul. Desculpa, Mato Grosso. Uma criança, após o nascimento, foi enterrada viva. A imagem era essa. Quem é essa criança? Uma menina da etnia Camaiurá do Xingu. Por que essa criança foi enterrada viva? Porque era filha de mãe solteira. Esconderam de nós brasileiros por muitos anos que nós temos povos no Brasil ainda que em nome da cultura matam suas crianças. E essa imagem aqui não foi produzida pela ministra maluca, homofóbica, fascista. Essa imagem aqui foi produzida pela Polícia Militar de Canarana. A Polícia Militar recebeu um recado que tinha índias gritando na casa ao lado, dentro de Canarana. O que aconteceu nesse episódio? Essa família já morava há 10 anos na cidade, a adolescente tinha 16 anos, estava grávida, queria o bebê, fez o pré-natal, e na hora do parto, a avó dela, bisavó da nenê, sai da aldeia para fazer o ritual na cidade, em Canarana. Se este caso aconteceu em Canarana, vocês dentro da cidade, vocês imaginam o que estava acontecendo nas aldeias do Brasil? Em torno de 40 povos no Brasil ainda matam suas crianças quando nascem filhas de mãe solteira, quando nascem gêmeas, quando nascem com qualquer deficiência física e mental. E o povo que estava aí no poder dizia: a gente não pode salvar essas crianças porque é cultura. Hipócritas. Enquanto deixarmos os índios matarem suas crianças, eles serão um povo reduzido, pequeno. É isso que eles queriam, um povo triste, reduzido e pequeno. Quando uma mãe enterra uma criança viva,
Eu preciso falar sobre isso, porque o ritual é feito pela mãe. Vocês conseguem imaginar a dor de uma mãe que descobre que seu filhinho de 1 ano é surdo e o pajé, em nome da cultura, manda ela enterrar ele vivo? Essa mãe nunca mais é a mesma. O que estava acontecendo no Brasil eram mulheres tristes, deprimidas, porque tinham que enterrar os seus filhos. E eu vou dizer uma coisa: quando enterra essas crianças, elas não morrem na hora, elas choram debaixo da terra. Curumins no Brasil chorando debaixo da terra. E quem estava no poder dizia: vocês não podem fazer nada porque é a cultura. E o índio pedindo socorro, porque o índio ama seus filhos. Os nossos povos amam desesperadamente suas crianças. Mas a esquerda que estava no poder dizia que o único direito do índio era a terra. Que o único direito do índio era a demarcação. E crianças morrendo nessa nação. Os curumins gemeram nessa terra. Mas o Deus dos curumins se chama Tupã. Tupã ouviu o clamor dos curumins. E Tupã disse: chega. E Tupã fez presidente da República um homem que ama curumim. Um homem que respeita os povos indígenas. Um homem que veio para mudar essa nação. Aí eles estão lá agora, lá no sínodo, dizendo que nós é que violamos o direito dos índios. Este governo veio para proteger todos. Este governo veio para proteger curumins. Este governo veio para proteger índios. Este governo veio para a garantia de direitos e direitos para todos. A imagem é forte, mas saiam daqui com uma certeza. A eleição de Bolsonaro interrompeu no Brasil um ciclo de sofrimento e dor. Mas não é só interromper. Nós precisamos continuar isso. Não foi só eleger Bolsonaro, conservadores. Nós precisamos continuar esse grande trabalho, que a gente não vai conseguir em 4 anos. Ah, vocês já estão falando em reeleição? Eu vou precisar de pelo menos 12 anos para mudar o Brasil. Eu estou falando em reeleição, sim. Se o presidente não quer... Se ele não quer ser presidente mais, eu estou falando em nome dos conservadores. Deus vai ter que levantar um outro conservador. Nós não vamos mais suportar. Nós não vamos mais suportar nessa nação ser governada por sanguinários e violadores de direitos, que é a esquerda, não é a direita. Eu encerro. Peraí. 1 minuto. Eu encerro. Dizendo para vocês que o presidente Bolsonaro tem um time forte. O presidente Bolsonaro escolheu homens e mulheres, 2 lindas, extraordinárias, para ajudá-lo a governar esta nação. Mas eu quero que vocês saibam, gente, que não está fácil para nós. Não está nada fácil. Vocês não sabem o preço que nós, ministros, estamos pagando. O preço que o presidente Bolsonaro paga, vocês veem toda hora, vocês veem todo dia. Inclusive, a vida dele teve risco. Todos nós estamos pagando um preço. E eu quero falar do preço que eu paguei. Foram cruéis comigo. Foram muito malvados comigo. Não respeitaram a minha história. Não respeitaram a minha dor. Riram de mim. Riram quando eu tive a coragem de dizer para o Brasil que eu fui abusada sexualmente. Riram quando eu tive a coragem de dizer que nós somos milhões de mulheres no Brasil sobreviventes da pedofilia. E por que eu tive que dizer? Porque pegaram um vídeo meu, em que eu estava dentro da minha igreja falando que eu vi Jesus no pé de goiaba. Olha só, gente, eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi naquele pé de goiaba. Alguns vê fada, outros vê duende, outros vê até unicórnio. Inclusive os que riram de mim, o que escreveram matéria contra mim no Natal, pegam seus filhinhos para ir no shopping ver Papai Noel. Papai Noel pode, Jesus não pode. Eles pegam seus filhinhos e compram um ovo de Páscoa, ainda fala que foi um coelhinho que botou ovo de Páscoa. Coelhinho de Páscoa pode, Jesus não pode. Eu sei o que eu vi naquele pé de goiaba. Eu era uma menina brasileira vítima da dor e do sofrimento, como milhões de meninas da minha idade. Estava querendo morrer em cima de um pé de goiaba. E eu tive a minha experiência de fé naquele pé de goiaba. Acredite vocês se vocês quiserem, mas era eu e ele naquele pé de goiaba.
Riram da minha história. Virei a ministra maluca, virei a ministra do pé de goiaba, virei a ministra do azul e rosa. Me perseguiram, tentaram me desqualificar. Depois foram para cima da minha filha. Agora são ameaças de morte. Já colecionadas 179 ameaças de morte. Estamos pagando o nosso preço. Mas a gente vai mandar um recado para a esquerda. Quando a gente aceitou o desafio, a gente sabia que não seria fácil. Pode bater. Quanto mais bate, mais esse governo cresce. Pode bater. Quanto mais bate, mais esse time está ligado. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe os conservadores. Nós não temos medo. Nós vamos continuar. Estamos construindo uma grande nação. Obrigada, Eduardo Bolsonaro, por este evento. Obrigada, Brasil.